Olá! Está no ar mais um programa da série Campinas, os desafios da metrópole. E o tema de hoje é mídia e educação. Uma das características mais marcantes da sociedade contemporânea é justamente a relação entre os indivíduos e a mídia. De um lado, críticos defendem que a mídia aprisiona e combate o seu uso na educação. Por outro, educadores defendem que a mídia pode servir como uma aliada na formação de novos leitores e também de cidadãos mais críticos. Para discutir este assunto, nós convidamos a professora Maria Inês Guilhardi Lucena e também a professora Luciane Moreira, da Faculdade de Educação da PUC Campinas. Muito obrigado a vocês pela presença. Vamos começar discutindo de que forma a mídia pode auxiliar o professor na sala de aula, professora Maria Inês. A mídia pode ajudar muito, e eu sou uma defensora sempre do trabalho na escola com os textos midiáticos. Mídia a palavra mídia pode ser usada ou no singular ou no plural, né? Nós estamos sempre pensando no plural, as várias mídias que a escola pode utilizar. Então eu acho que primeiro ela é interessante porque há várias linguagens na mídia. Então, vários tipos de textos diferentes, e essa abertura para textos de diferentes formas já é um ponto positivo na escola. Então, o professor que souber utilizar cada vez um tipo de mídia na sua aula, ele vai ter um ganho muito grande. Por exemplo, nas aulas de língua portuguesa, nós podemos ter textos de muitas formas, textos literários, textos jornalísticos também. A aula de língua portuguesa, por exemplo, pode utilizar diferentes tipos de textos. Dá para observar nos vestibulares. Os vestibulares têm trazido textos de jornais, de revistas, né, da própria internet, principalmente dos jornais impressos. Então, o vestibular da PUC Campinas, ele traz tem trazido sempre propostas de redação, não só na redação, conhecimentos gerais também, mas principalmente na redação, textos de jornais, etc., para que o aluno produza a partir disso o seu próprio texto. Não como modelo, claro, mas como um ponto para despertar o conteúdo, a discussão sobre conteúdos. Então, a produção na aula de língua portuguesa, tanto a parte de leitura dos textos, quanto de novas produções, ela é muito interessante, fica muito bem se utilizar textos da mídia. E aulas na escola, de forma geral, por exemplo, de geografia, de história, né, todo o conteúdo atualizado vem de textos da mídia. Eu acho que a mídia caminha tão rapidamente que a escola não pode mais ficar apenas com não só ficar, né, com os livros impressos como antigamente. Então, a aula de geografia, por exemplo, que trabalhe com os acontecimentos do momento que saem nos jornais, etc., vai ser uma aula super atualizada. Os alunos vão entender o mundo, que o nosso objetivo é sempre esse, né? Compreender o nosso mundo, fazer uma leitura crítica do nosso mundo, do mundo em que vivemos. Então, numa aula de geografia, isso vai ser super interessante. Eu acho que não dá para não utilizar textos da mídia, né? História não é só olhar para o passado, mas para você entender o presente, você tem que ter essa coisa de passado, presente, ver o que acontece agora, por que acontece agora, e buscar na história, etc., né? Quer dizer, o professor tem que levar a mídia para a sala de aula como um aliado mesmo, né? Para atualizar o seu próprio conteúdo.
Então ele está trabalhando de repente com um tema que é extremamente acadêmico, como mineração. Aí o professor pode utilizar um fato recente, como o que aconteceu no Chile com os mineiros que ficaram presos na mina, e a partir disso ele pode atualizar aquele conteúdo e mostrar que aquilo que parecia tão geológico, tão acadêmico, não está tão distante assim. Aí, para a professora Luciene, eu gostaria, na verdade, de fazer um questionamento, porque muitas vezes a gente discute a mídia, mas acaba direcionando muito para a aula de língua portuguesa, até por esse suporte do texto. Mas dá para utilizar em qualquer disciplina, né, professora? Claro, né? E a mídia dentro da escola, ela tem que estar, porque ela está na vida do aluno, né? Ela está na vida da criança, ela está formando esse jovem, né, que está na escola. Então, ela tem que estar ali com uma atualização de conteúdo escolar, não pode ser mais aquele conteúdo, né, que está desatualizado. Né? Isso é um problema hoje que cada vez mais surge, porque a informação, a atualização de conteúdo está sendo divulgada, não só a atualização de conteúdo, mas como uma linguagem que o aluno precisa de compreender o conteúdo e precisa de produzir naquela linguagem. O aluno, ele usa, né, se você vê o ambiente da internet, né, ele usa esse ambiente. Ele vai lá, não só como fonte de informação, mas alguns, né, escrevem, tem produção nesse espaço. Né? Então, essa escrita que acontece fora da escola, ela também, né, na área de língua portuguesa, vai estar dentro da escola. Nas outras áreas, quando você trabalha numa perspectiva de uma escola voltada para o tempo presente, né, e não só de preparar um aluno para um futuro hipotético, um futuro que ninguém sabe, mas um futuro que está conectado com as questões hoje, então todas as áreas estão nesse sistema de comunicação, que pode ser o jornal, que pode ser a televisão, que pode ser um espaço colaborativo, né, um blog, né, pode ser um filme, uma produção alternativa, cinematográfica, feita no bairro do aluno, ou um filme que está passando dentro do que a gente chama do cinemão, né? Então, a ideia é de que essa mídia precisa de estar dentro da escola, não com essa ilusão de que vai resolver os problemas da educação, a desqualificação do professor, né? Porque isso não se resolve por aí, não temos mais essa ilusão que existe uma técnica ou uma linguagem, mas ela precisa estar na escola porque ela está na nossa vida. Ela está no nosso cotidiano. Né? Então, assim, eu quero também deixar aqui um alerta, né, que tem uma mídia que nós abandonamos sem ainda conhecer o suficiente, que é a questão da televisão. As crianças que chegam para a escola, que estão na escola, os jovens que estão na escola, são informados e são formados com a televisão. Né? Um alerta para os professores, né, acho que é o espaço aqui, nós temos que assistir, se eu trabalho com uma população que que é o público do canal aberto, né? A minha preferência é o meu canal pago, alguns programas, determinada hora, eu, como exercício profissional, tenho que conhecer a produção do canal aberto. Né? Tenho que conhecer e saber, pelo menos, o que foi vinculado em termos de conhecimento no domingo à noite nos lares brasileiros. Né? Qual é a divulgação da produção científica que está ocorrendo? Né? Que seja na área da geografia, na área da história, da filosofia, das ciências sociais, da biologia, da arte. Esse é um exercício como professor, eu tenho que fazer. Eu tenho as minhas preferências, mas o meu aluno recebe a informação através de uma outra, né, tipo de produção. Até porque vai ser esse assunto que vai ser discutido pelos alunos quando eles voltam para a escola. Que mesmo que não seja discutido na hora da aula, né, que o professor fala que todo mundo fica calado e passa a lição, é o assunto do corredor, do recreio, é onde ele tem a ansiedade de saber, de conferir, de confirmar. Então, colocar isso em discussão, né, colocar essa produção, a forma de vinculação, porque determinado jornal dá uma cobertura e o outro, né, tanto televisivo como impresso, restringe aquela cobertura a determinados aspectos. Né? Como é que eu posso, a partir de um crime hediondo, entender como é que funciona a justiça brasileira? Né?
mais do que saber o detalhe do crime hediondo, entender quais são os processos da justiça brasileira. E como essa justiça pode ser utilizada de forma diferente, tudo dentro de um esquema legal. Né? Então, quando a gente coloca que a mídia tem que estar dentro da escola, porque nós queremos uma escola viva, uma escola que discuta, que dê respostas, né, para as questões que nós estamos vivendo. E fazer a pergunta, para que serve a escola? Para ficar com um discurso cristalizado, né, fora? Né? Não é essa a escola que nós pensamos que tenha significado.